Fala galera, professor Frota falando. Vamos dar continuidade do nosso assunto de ângulos. Na última aula nós conhecemos ângulos consecutivos. Sabemos que o ângulo consecutivo é aquele que apresenta um vértice em comum e também um lado em comum. Agora nós vamos aprender ângulos complementares e ângulos suplementares. O que são ângulos complementares, galera? Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ângulo AOB somado com o ângulo BOC. Quando eu pego o ângulo AOB mais o ângulo BOC, a soma tem que ser igual a 90 graus. Então, nós falamos que são ângulos complementares. Ângulos que se complementam. Então, por exemplo, como eu calculo o complemento de um ângulo? O que significa isso? O que é o complemento de um ângulo? É quando eu tenho dois ângulos e a soma tem que dar igual a 90 graus. Então, quanto falta para fechar 90 graus? Então, toda vez que eu perguntar em uma prova, em algum teste, calcule o complemento de um ângulo. Então, você já sabe que tu vais calcular quanto é que falta para fechar 90 graus. Por exemplo, aqui eu tenho 30 graus. Quanto é o complemento de 30 graus? Simples, né? Então, eu vou pegar 90 graus, que é o total, e subtrair de 30 graus. Isso aqui, tu já sabe que é igual a 60 graus. Então, o complemento de 30 graus é 60 graus. Ou seja, eu tenho 30. E quanto é que falta para chegar em 90? Aqui, quanto equivale o complemento de 60 graus? Mesma coisa. Se eu pegar 90 graus e subtrair de 60 graus, isso aqui vai ser igual a 30 graus. Em que esse 30 graus, ele representa quanto é que falta para eu chegar aonde? 90 graus. Então, o complemento de um ângulo é quando falta para chegar em 90. E ângulos complementares é quando eu tenho a medida de dois ângulos e a soma deles é igual a 90 graus. Agora, vem comigo. Ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares, pessoal? Simples. Se você analisar, isso aqui é um ângulo raso, tá? O que é um ângulo raso? Aquele ângulo que tem uma medida igual a 180 graus. Se tu perceber o ângulo AOB e o ângulo BOC, quando eu pego o ângulo AOB e adiciono o ângulo BOC, é igual a 180 graus. Então, o que significa ângulos suplementares? Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 180 graus. Então, toda vez que eu tiver dois ângulos em que a soma seja igual a 180 graus, eu estou diante de ângulos suplementares. É evidente também falar suplemento de um ângulo. O que é o suplemento de um ângulo, pessoal? Quanto falta para fechar 180 graus? Olha o exemplo 3. Aqui eu tenho 130 graus. Eu quero saber o suplemento dele. Quanto é que falta para 180 graus? Simples. Tu vais pegar aqui, ó, 180 graus e subtrair de 130 graus. 180 menos 130 vai ser igual a 50 graus. Então, o suplemento de um ângulo é quanto falta para fechar 180 graus. Por exemplo, aqui eu tenho 100 graus. Eu quero saber o suplemento dele. Então, ficaria assim, ó. 180 graus. 180 graus menos 100 graus. Isso aqui é igual a 80 graus. Em que esse 80 graus aqui, galera, representa o suplemento de 100 graus. Então, qual é a minha conclusão? Ângulos complementares, a soma tem que ser igual a 90 graus. Ângulos suplementares, a soma tem que ser igual a 180 graus. Complemento de um ângulo, quanto é que falta para chegar em 90 graus? Suplemento de um ângulo, quanto falta para fechar 180 graus? Então, aqui o exemplo 3, eu tenho 130, quanto é que falta para 180? Como nós percebemos, 50 graus. Exemplo 4, eu tenho 100 graus, quanto é que falta para fechar 180? Eu pego 180 menos 100, 80 graus é o suplemento do 100.
E os 50 graus é o suplemento de 130. Vem comigo para cá. O 60 graus é o complemento de 30, que a soma tem que dar 90 graus. O 30 graus é o complemento do 60 graus. Então, essa foi a nossa aula. Galera, muito obrigado. E vamos lá para a nossa próxima aula. Valeu!